Oi, meus queridos irmãos, a paz, né, do nosso Deus para todos nós. Nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Quem escreveu os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus estão em vigor ou não? Segundo a Bíblia, sim. Então, quero falar um pouquinho em Êxodo 31, 18. A Bíblia diz que Deus, ele desceu do céu. Aliás, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. A própria Bíblia diz que Deus inspirou, os grandes profetas para escreverem a Bíblia. Ou seja, o Velho Testamento foi escrito pelos grandes profetas de Deus e o Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos que Cristo escolheu para que andasse com ele. E então, falando sobre os 10 mandamentos, em Êxodo 31, 18, a Bíblia diz: E tendo Deus acabado de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, tábua dos testemunhos, escrita pelo dedo de Deus. Então, a Bíblia deixa bem claro, em Êxodo 31, 18, que o próprio Deus escreveu a lei dele, escrita pelos próprios dedos de Deus em tábuas de pedra. Por que em tábuas de pedra? Porque a pedra, ela não se acaba, irmãos. A pedra é eterna. Ela nunca acaba. Mas, a não ser que você coloque ela no moinho, então sim, a pedra ela se acabará. Mas, a não ser isso, a pedra ela fica lá 100, 200, 500, 1 milhão de anos lá, a mesma pedra. Por isso, Deus escolheu a pedra para escrever os 10 mandamentos dele. Os 10 mandamentos é eterno. A palavra de Deus diz que talvez que se Deus tivesse escrevido os mandamentos numa tábua ou num ferro, o ferro ia comer, numa madeira, mas Deus escolheu a pedra para mostrar para nós que o mandamento dele, Deus é eterno, Deus é santo, Deus é bom. E a Bíblia diz que os mandamentos são santos, os mandamentos são eternos. Os mandamentos de Deus nos serve para nos corrigir o caminho que a gente deve andar, ou seja, é como que fosse um espelho, Quando nós olhamos para um espelho, nós vemos a sujeira. Quando nós olhamos para a lei de Deus, nós sabemos pela lei de Deus onde nós erramos. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre os 4 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas. São os 4 primeiros, amar a Deus acima de todas as coisas, os 6 últimos, amar o próximo como a si mesmo. Então hoje eu estarei falando dos 4 primeiros mandamentos, que está em Êxodo 20, verso 1. A Bíblia diz: o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala que nós não devemos ter outros deuses diante de nós, ou seja, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu tenho que amar a Deus acima do meu esposo, do meu filho. Eu não tenho que colocar algo na frente. Se eu amo um carro mais do que a Deus, ali será o meu Deus. Se eu amo uma comida, uma festa, o que for, que eu boto acima de Deus, ali está se tornando o meu Deus. Então, Deus deve ser adorado acima de todas as coisas. O segundo mandamento da palavra de Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, Deus ordena aqui, quando Deus fala sim, é sim, quando Deus fala não, é não. E aqui no mandamento dele, ele diz não. Não farás para ti imagem de escultura, irmãos. Nós devemos adorar a Deus diretamente. Se eu quero orar com Deus, eu não preciso de um santo, eu não preciso colocar uma imagem de escultura no pé de parede, eu apenas preciso diretamente falar com Deus e Deus lá em cima ouvirá minhas preces. Aliás, a Bíblia diz que mesmo antes de eu falar, Deus já sabe o que eu ia pedir para Ele. Então, não farás para ti imagem de escultura. E a Bíblia deixa bem claro: nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas embaixo da terra. E não as adorarás. Como que eu adoro uma imagem, irmão? A partir do momento que eu boto uma imagem no pé de parede, a partir do momento que eu me curvo diante daquela imagem, eu estou adorando aquilo ali. Então a Bíblia pede para que a gente não adore nem do que há em cima no céu, pois lá em cima no céu eu não devo nem fazer a imagem de Deus Pai, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos anjos e colocar dentro da minha casa para adorar. Nem do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Então deixa bem claro essa palavra que Deus nos ordena. E Ele falou
Vai de nós a crer ou não na palavra de Deus e obedecer o que realmente está escrito, o que Deus deixou escrito. E o terceiro mandamento da lei de Deus diz que nós não deveremos falar o nome de Deus em vão. Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que fala seu nome em vão, porque Deus é santo, santo, santo. E nós devemos chamar o nome dele numa necessidade. Ou não, nós temos o costume, irmãos, de sempre falar o nome de Deus por qualquer coisa. E o Senhor diz na palavra dele, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Numa necessidade, numa dor, num sofrimento, num acidente, seja lá no que for, grave eu devo então clamar o nome de Deus, porque quando eu clamo pelo nome do meu Deus, o socorro vem, irmãos, é imediato. Então não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que fala seu nome em vão. Esse é o terceiro mandamento da lei de Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o quarto mandamento da lei de Deus, que fala: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem um jumento, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia o Senhor abençoou e santificou o dia de sábado. É sábado, não é segunda, não é terça, não é quarta, não é domingo. Deus ordenou que nós guardemos o dia de sábado. E a Bíblia diz que nesse dia há 2 bênçãos, irmãos. Se você quer ser realmente abençoado pelo nosso Deus, né? Guarde esses mandamentos especiais sábado, porque ele tem bênção para você, muitas bênçãos. A Bíblia diz que Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Então não é o domingo que ele falou aqui, não é a quarta. Algumas pessoas dizem assim, irmã, mas eu posso escolher um mandamento para um dia para guardar. Não precisa ser necessariamente o sábado. Posso escolher a segunda, posso escolher a domingo? Não, não pode. Porque Deus não ordenou o sábado, aliás, Deus não ordenou a segunda, nem o domingo, nem a quarta. Ele ordenou e ele falou, e ele deixou escrito que é o sábado. Então o sábado ele tem bênçãos especiais para aqueles que realmente tomam destino de guardar. Então vocês viram aí que eu falei apenas 4 mandamentos, né, irmãos? Vamos repetir eles? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de ti. O segundo mandamento, não farás para ti imagem, escultura. O terceiro mandamento, não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, guarda o sábado do Senhor. E um outro vídeo eu quero falar sobre as bênçãos do sábado. São muitas, viu? São muitas bênçãos dadas para aqueles que guardam o sábado. É necessário que a gente obedeça a palavra de Deus, para que a gente também obtenha as bênçãos dadas por Deus, né, nas promessas da Bíblia. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.